Bom dia, irmãos. Que Deus, com sua graça, possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que Ele possa chegar com seus anjos nas suas casas, levando paz, levando conforto e levando provisões, essas necessárias, perdão, essas necessárias que vocês tanto precisam. Amém? Irmãos, hoje nós iremos entrar no livro de Salmos, né? Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Perdão. Nós vamos ler o versículo 77, darmos continuidade à nossa leitura. Amém? E que através dessa leitura, irmãos, vocês possam me acompanhar, né? Que vocês possam fazer parte, né, também da leitura, para que Deus possa falar grandemente com vocês a cada palavra. Eu sei que é complicado hoje. Hoje, no mundo que nós vivemos, está uma correria, né? A gente muitas vezes estamos optando em ser uma Maria na vida, né? Não uma Marta, ou em ser uma Marta na vida, perdão, e não uma Maria, porque quando Jesus se assentou à casa de Maria, ela se assentou aos pés dele para ouvir a palavra, enquanto Marta ficou na correria, lá, cá, e chegou o momento que ela pediu, né, para o Senhor que falasse com Maria, como se dissesse assim: Jesus, fala com Maria, ó, minha correria, pede para ela me ajudar. Mas Deus respondeu a ela que Maria escolheu o melhor momento, né, o melhor lugar para estar naquele momento. Então, assim somos nós, que nós possamos deixar um pouco os afazeres de lado, que nós possamos deixar um pouco a bagunça de lado, se assentar e ouvir a palavra de Deus. Vamos fazer parte dessa leitura bíblica, vamos acompanhar, né, cada palavra, porque eu tenho certeza que a cada palavra Deus fala com cada um de vocês, assim como Ele fala comigo, assim como Ele me abençoa, eu tenho certeza que Ele abençoará cada um de vocês, amém? Hoje nós vamos ler o Salmo 77, que fala que sobre o íntimo, né, do salmista, o estado do íntimo, né, dentro dele aqui, dentro do que como estava o íntimo dele. Ele anima sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. E é o que nós temos que fazer todos os dias, né, irmãos? Porque todos os dias nós temos que entender que mesmo nós passando por uma tribulação, nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida. Ele está, sim, no controle das nossas vidas todos os dias. Principalmente pelo fato de nós acordarmos pela manhã, irmãos. Deus nos dá a oportunidade de acordar pela manhã porque Ele tem misericórdia de nós. Imagine nós sem as misericórdias de Deus em nossas vidas. Como seria? Para um pouquinho para pensar e imagine como seria a falta de misericórdia de Deus em nossas vidas. Então nós temos que entender que se não é as misericórdias dele, nós não estaríamos aqui nesse momento, nem mesmo ouvindo essa palavra. Amém? Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembra-me de Deus. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias de antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei a lembrança no meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu
Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-te-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei os teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário de Deus. E Deus é tão grande como o nosso Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Aqui nessa pergunta, irmãos, aqui fala que Deus é tão grande como o nosso Deus. Quando se escreve Deus com D minúsculo, nós não estamos se referindo ao nosso Deus, né? É um modo de dizer assim, quais são os deuses são tão grandes como o nosso Deus? Nenhum, né, irmãos? Tu és o Deus que faz as maravilhas, tu fizestes notória a tua força. Entre os povos, com o teu braço, remistes o teu povo, seus filhos, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, o abismo também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus derrubaram, as tuas flechas correram de uma parte para a outra. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiastes do teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Capítulo 78. A salvação que Deus concedeu a Israel. A rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Escutai a minha lei com meu povo. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido. Perdão, irmãos. E nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei de Israel, e ordenou aos nossos pais que fizeram conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, com o campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem, como num montão. De dia os guiou como uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes a beber como de grandes abismos. Fez sair fontes de rochas, e fez correr as águas como rio. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo?
Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, postos que tivesse mandado as altas nuvens e tiveram abertas as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comer, e eles tivesse dado do trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. Choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do arraial, ao redor da sua habitação. Então comeram, se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então a procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Se lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o teu Altíssimo seu Redentor. Dotável, lisonjeavam com a água, com a boca e com a língua se lhe mentiam, porque o seu coração não era reto. Para com ele, se nem foram fiéis o seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não o destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou do que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o federam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder de sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber, e lhes mandou chames de moscas que os consumiram em rãs, que os destruíram, deu também o pulgão e a sua novidade. E o seu trabalho, os gafanhotos, destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus simôcoros em petriscos. Também entregou ao teu gado a saraiva e os coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles com os mensageiros de males, o ardor da tua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. Feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com esperança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Conduziu-o até o limite do seu santuário, até que o monte que a sua destra adquiriu. Expulsou as nações de diante deles, dividindo suas terras, lá as deu por herança. Fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o teu Deus Altíssimo, e não guardaram os teus testemunhos, mas tornaram-se atrás e portaram-se aleivosamente, como seus pais viraram contra um arco traiçoeiro. Pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens e esculturas, irmãos. Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do ímpio. Entregou o teu povo à espada e encolarizou-se contra sua herança. A seus jovens consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse. Feriu os seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava.
Edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou do abrisco das ovelhas, pôs as ovelhas pejadas e trouxe, para apresentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do teu coração, e os guiou com a perícia das tuas mãos. Irmãos, aqui no capítulo 78, fala muito do que Deus fez, né, com o povo no Egito. Porque Jesus chamou Asaf de profeta. De fato, todos os que escreveram os salmos devem pertencer a essa categoria, irmãos. Escutai a minha lei é encontrada a cerca de 32 vezes no Antigo Testamento, mas nenhuma vez no Novo. A razão é simples: Jesus cumpriu a toda a lei, e a fé nele e no que ele fez na cruz faz com que os crentes estejam mortos em relação à lei. Irmãos, quando Deus permitiu, né, que acontecesse todas aquelas pragas no Egito, aquele furor todo contra aquele povo, né, egípcios, seu povo saiu de lá como ovelhas, cuidada pelo seu pastor. Eles saíram ao encontro do deserto. Nesse período era para eles passarem pelo deserto e seguir até a terra prometida. Mas nós vamos parar um pouquinho e falar aqui daquele povo que Deus livrou da mão dos inimigos e de hoje, no que acontece hoje. Naquela época, aquele povo sofria, aquele povo era escravo, aquele povo passava fome, aquele povo passava necessidade. E eles começaram a clamar a Deus por salvação, por socorro. Deus ouviu o clamor do seu povo, porque Deus, ele é misericordioso. E foi até lá e tirou o seu povo daquele lugar. Além dele ter mandado as pragas para destruir o povo do Egito, para que não tocassem no seu povo, ele ainda fez muitas maravilhas no passar da viagem daquele povo no deserto. Aquele povo duvidou que Deus poderia tirar água da onde não fosse possível. Aquele povo duvidou que Deus pudesse abrir o mar para eles passar. Aquele povo duvidou que Deus poderia mandar carne, mandar alimento, mandar mantimento, vestimenta. Eles duvidaram de tudo que Deus poderia fazer. E ainda assim, Deus ainda teve misericórdia, mas ainda assim Deus estava irado. Deus irou contra o povo dele, porque o povo duvidou da força e da possibilidade que Deus tinha sobre a vida deles. Se naquela época aconteceu isso, hoje ainda acontece coisas piores. Porque aquele povo, eles não queriam seguir a lei de Deus. Eles não queriam obedecer à lei de Deus. Para isso acontecer, Deus queria ver mudança naquele povo. Por quê? Deus tirou o povo do cativeiro. Deus dava comida, Deus dava água, Deus dava mantimento, Deus dava tudo para aquele povo. E ainda assim aquele povo duvidava do Deus que ele servia. Irmão, imagine vocês terem não sei explicar, né? Aquela nuvem de fumaça que durante o dia iluminava eles. Ou durante o dia evitava deles passar por aquele calorão no deserto. E durante a noite, como o deserto é muito frio, muito gelado, era aquela nuvem de fogo. Durante o dia era aquela nuvem de fumaça. Só que aquilo ali era Deus guiando eles naquele deserto. Só que a gente para pensar o quanto aquele povo foram rebeldes em relação a Deus.
Se ali Deus já estava mostrando ali naquela nuvem de fumaça, naquela nuvem de fogo, Deus já estava mostrando o seu poder para aquele povo, porque haveria deles duvidar do Deus que eles estavam servindo. Se Deus foi capaz de fazer aquilo ali para guiá-los no deserto, para eles não se perder pelo deserto, Deus com certeza ia manter eles. Deus ia com certeza não ia deixar eles passar frio, passar fome, passar sede, passar necessidade. Mas muitas vezes Deus permite a necessidade, irmãos. Irmãs, nós temos que entender que muitas vezes Deus permite a necessidade. Por que que Deus permite? Porque quando Deus permite, é para nós buscar a Ele constantemente. Porque se Deus, Ele é tão misericordioso para fazer a vontade dos teus filhos, imagine se Deus fizesse apenas a vontade dos teus filhos e Deus não desse, e o povo não desse em troca algo de gratidão por tudo que Deus faz. Seria muito fácil, né, irmãos? Eu ser uma irmã rica, uma casa boa, uma mansão, né? Vamos dizer assim, boa, vários carros na garagem, muito dinheiro na conta e com saúde. Aí o que iria acontecer? Será que eu ia ser grata a Deus? Às vezes, irmãos, eu ia até esquecer que Deus existe, sabia? Eu ia estar tão acumulada com riquezas, eu ia estar tão cega naquela riqueza que Deus permitiu eu ter, que eu ia esquecer de agradecer. Irmãos, isso é verdade. Não adianta a pessoa falar assim, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Se Deus me der tudo, é claro que eu vou agradecer a Deus todos os dias. Irmãos, não adianta. O ser humano, ele é falho. O ser humano, ele não consegue ser fiel a Deus o tempo todo. Por isso que nós temos que estar constantemente na presença de Deus, prestando atenção na palavra de Deus, estar atento às mensagens dele. Porque se hoje Deus tem misericórdia de nós e ainda assim acontece fatos alarmantes nesse mundo, irmãos, imagine se Deus não tivesse misericórdia. Talvez a gente nem existia, irmãos. Irmãos, hoje o mundo tá assim. É filhos contra pai, pai contra filhos. Irmãos contra irmãos. E olha que vem ali, ó, desde a época de Caim e Abel. A inveja mata, a inveja apodrece, a inveja destrói, irmãos. Nós não temos que ter inveja do próximo, nós não temos que ter inveja do que o seu vizinho ou o seu próximo tem. Porque no momento certo, na hora certa, Deus vai saber o que nós merecemos. Nós temos que aprender a ter confiança em Deus e acreditar que tudo posso naquele que nos fortalece, irmãos. Quem é que nos fortalece? É Deus. Ele nos fortalece. Ele cuida de nós. Ele traz providência. Poxa, irmãos, é tão triste hoje você não pode mais ligar uma televisão para você assistir. Hoje tá tão difícil que fazer igual o meu tio falava, se você espremer a sua televisão um pouquinho, ela sai sangue. Desculpa, irmão, da parábola que eu estou falando. Mas é porque hoje, quando você liga a televisão ali no noticiário, você só vê coisa ruim. Quantas crianças, bebês. Olha, nós sabemos que Deus ama as criancinhas. Por esse fato, o inimigo não aceita as criancinhas de Deus ser tratadas como deve ser. Quantas crianças, bem antes de andar, bem antes de falar, perdem suas vidas pelos seus próprios pais, suas próprias mães? Porque o inimigo acha brecha, irmãos. O inimigo entra na primeira brecha que você abre para ele entrar.
Nós temos que entender que nós temos que fechar todas as brechas, nós não temos que deixar brechas para o inimigo entrar em nossas vidas. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar, nós temos que ter uma intimidade com Ele a todo tempo, irmãos. Amém? Irmãos, eu não estou falando isso propriamente porque está saindo do meu coração. Eu tenho certeza que Deus está falando com cada um de vocês aí do outro lado. Amém? Vamos para o versículo, para o capítulo 79. A assolação de Jerusalém é a oração por socorro. Ó Deus das nações, entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo. Reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos seus santos às alemias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, não houve quem o sepultasse. Estamos feitos o opróprio dos nossos vizinhos, e escárnio e zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocam teu nome. Porque devoraram Jacó, assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa salvação pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o teu Deus? Torne-se manifesta entre as nações a nossa vista. A vingança do sangue derramado dos seus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo as grandezas do teu braço. Preserva aqueles que os têm sentenciados à morte. E aos nossos vizinhos deitar-lhes no regaço duplicadamente a sua injúria com que te injuriam, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os seus louvores. Amém? No Salmo 80, o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que as destroem. Ó pastor de Israel, dá ouvidos tu que guias a José como um rebanho, que se assentas entre os querubins resplandece. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos, fazer-nos voltar a Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dar a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção. Entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze-nos resplandecer o teu rosto, e seremos salvos, resplandecer o teu rosto. Trouxestes uma vinha do Egito, lançastes fora as nações e a plantastes. Preparastes-lhes lugar e fizestes com que ele profundasse raízes e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra e com os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ele estendeu a sua ramagem até ao mar e os teus ramos até o rio. Por que quebrastes então os seus valados, de modo de que todos os que passam por elas se vindimam? O javali da selva devasta as feras do campo e devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te-nos. Te rogamos, atende dos céus e vê esta vinha. E visita esta vinha. E a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificastes para ti. Esta queimada pelo fogo está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificastes para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida,
Invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Fazes resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmo 81, irmãos. Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai, ó Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o atufe, a harpa, o suave e o alaude. Tocai a trombeta nas festas da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Pois isto é um estatuto para Israel e uma ordenança, ó Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei dos seus ombros a carga, as tuas mãos ficaram livres dos cestos. Clamastes nas angústias e te livrarei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Proveis das águas de Meribá. Ouve, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheios, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis. Pelo que eu o entreguei aos desejos do teu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o povo me fizesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, e em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel saído da rocha. Muito bonito, né, irmãos? Esses salmos é um salmos que Deus fala com teu povo. A expressão Deus de Jacó significa o Deus de toda graça. Quem fala neste salmo, nos títulos, são revelados os pensamentos de carinho e as intenções de bondade de seu coração em relação à sua ovelha. Assim como em muitas outras passagens, esta declara não somente a aprovação, como também a criação de instrumentos musicais para adoração a Deus. A antiga aliança, Israel era a única nação da terra que tinha a lei de Deus. Não significa que o grande pastor não entendesse a língua egípcia, mas sim que ele não reconhecia os egípcios como suas ovelhas. O verbo hebreu aqui deveria ser traduzido como reconhecer, como no Salmo 32, em vez de como entender. Isso se refere à libertação de Israel como escrava no cativeiro egípcio, irmãos. Amém? No capítulo 82, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis? Injustamente respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios. Defendeu o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Dotávia, como um homem morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Salmo 83, as nações congregam-se contra Israel e o salmista suplica a Deus que o livre. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos nem fiques apassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam e o que aborrecem levantam a cabeça. Astrutamente formam conselhos contra o teu povo e conspiram contra o teu protegido. Disseram, vinde e desarraiguemo-los,
para que não sejam nação, nem haja mais memória no seu nome de Israel. Porque se conluiaram, aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos Ismaelitas, Moabe, dos Agarenos, de Gebal de Amon e Amaleque, e a Filístia com os moradores de Tiro. Também a Síria se ligou a eles, foram eles o braço dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabina, à ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em dor, vieram a servir de estrume para a terra. Faze seus nobres como a Oreb, e como a Zebe, e a todos os seus príncipes como a Zeba, e como Samuna, que disseram, tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como se impede, que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegui-os com a tua tempestade e assombra-os com teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome. Senhor, confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 84, a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelos Deus vivo. Até o pardal encontrou a casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados o homem cuja força está em ti, e cujo coração está com os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo as forças em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os seus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus dátrios do que em outra parte. 1000 prefeririam estar à porta da casa do Senhor, meu Deus, e habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurados do homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus, amém? Salmo maravilhoso e abençoado, irmãos. As palavras tabernáculos do Hebreus significa residência ou onde Deus mora. A palavra é também o plural de majestade, o que expressa a grandeza e a glória do santuário. É possível que tenha sido escrito por Davi quando ele foi perseguido por Saul. Só aqueles que têm esse desejo no versículo 2 colherão a bênção no versículo 11. O salmista diz que assim como o pardal e a andorinha têm uma casa, ou seja, um ninho, um lugar de amparo, até que o homem encontre Deus e a morada de Deus, tal homem não terá um lar. Este lar só pode se encontrar ao pormos a confiança em Cristo e na cruz, dos quais os altares eram em um tipo. Enche os corações e reveste os lábios daqueles que habitam com Deus. Repetidas vezes, irmãos, são comparados os caminhos de Deus e os caminhos do homem. Bem-aventurado o homem que segue o caminho de Deus. Seu caminho está a sua palavra. Não existe bênçãos alguma para o homem que segue os caminhos do homem. Aqui nós vemos, irmãos, que nós não temos outra alternativa, nem outra saída a não ser estar nos caminhos de Deus.
Totalmente, em toda a Bíblia se fala, em toda a palavra se fala, que apenas nos caminhos do Senhor encontramos paz, encontramos refúgio. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, meu Deus, por mais uma leitura bíblica. Obrigada, Pai, por dar possibilidade, Senhor, e forças para aqueles que querem ouvir, que querem entrar e acompanhar a palavra. Que o Senhor possa falar grandemente com cada um deles. Nós sabemos, Senhor, que nós temos que estar na sua presença, nos seus caminhos. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, o caminho a seguir. Que o Senhor possa nos ensinar e dar-nos discernimento e sabedoria para buscarmos cada vez mais ao Senhor. Pai, acompanha a vida dos teus filhos e filhas. Entra, Senhor, meu Deus, com seus anjos poderosos na casa de cada um deles, derramando a sua unção sobre a vida deles, Pai. Curando as enfermidades, sarando as feridas. Repreende, Pai, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a preocupação. Repreende, Papai querido, toda força maligna que seja jogada sobre a vida dos teus filhos, todos os dardos inflamados, todas setas, todas as pedras de tropeço, Pai. Pai, cuida dos nossos jovens, crianças e idosos. São eles os mais frágeis nesta vida, nesta terra. Que nós possamos ter forças para te buscar todos os dias, Pai. Ensina os seus filhos, Pai, qual o caminho a seguir. Ensina os seus filhos, Pai, a ter sede da tua palavra. Vamos orar, irmãos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Todos dizem, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês possam ter forças para seguir a Deus todos os dias. Peça sabedoria a Deus, entre em comunhão com Deus, faça uma oração, converse, entregue a Ele todos os fardos, porque é Ele que vai nos ajudar. Amém?